Você sabia que a prova de linguagens do Enem não é só sobre interpretação de texto? Existem 7 conteúdos que caem na prova todos os anos e hoje a gente está aqui para te contar quais são eles. Olá, pessoal, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E antes da gente ir para o conteúdo, já se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Vamos começar então falando sobre quais são os 7 conteúdos que todos os anos aparecem na prova de linguagens, cujo conhecimento vai te ajudar a conseguir conquistar os mais de 35 acertos lá na prova. E a gente começa falando sobre ele, que é o conteúdo mais incidente, top 1 do Enem, que é o conteúdo de tipos e gêneros textuais. Belão, o que esse conteúdo costuma trazer em termos de conhecimento técnico para os alunos? Bom, o próprio nome fala, né? É importante a gente conhecer os gêneros textuais em si, as tipologias também. E aí, nós temos sempre uma questão que traz um texto. E aí é pedido qual é o gênero desse texto, ou ele já te fala lá no comando qual é o gênero e te pede um motivo nas alternativas. Tipo, por que esse texto é uma carta? E aí a gente tem que saber a base de gêneros textuais, né? Que para a gente classificar um texto como de determinado gênero, significa que aquele texto cumpre uma intencionalidade comunicativa, tem um propósito comunicativo ali por trás. Peraí que agora você chegou numa questão que, assim, você pode esperar que no Enem vai ter pelo menos umas 4 a 5 questões cobrando exatamente isso. Qual é a intencionalidade comunicativa do texto? Qual é a função social daquele gênero? Para que aquele texto foi escrito? Qual é o propósito de quem o escreveu? Gente, é batata. Todo ano o Enem tem de 4 a 5 questões cobrando esse conteúdo. E esse conteúdo ele se amarra um pouco com a questão de tipos e gêneros textuais, porque é importante a gente entender qual é o gênero daquele texto, se é uma carta, uma crônica, uma notícia, enfim, o que é aquele texto de fato, para que a gente entenda qual é o propósito comunicativo. Por exemplo, o propósito comunicativo de uma notícia nunca vai ser gerar uma opinião sobre o assunto, porque a notícia é neutra, né, em termos opinativos, tudo bem? Nesse caso, então, ter esse conhecimento de base de tipos e gêneros textuais vai te ajudar a acertar com mais facilidade e mais certeza as questões. Até dá para ir pelo caminho da interpretação de texto, mas ter a certeza do tipo e gênero textual vai te levar ao acerto da questão com toda certeza. Sabe outra questão também de tipos de gêneros que é muito frequente? Qual? Quando a gente tem 2 textos, ou às vezes até 3 textos, e aí o comando pede para você mostrar a semelhança entre esses textos ou a diferença. Sempre temos aí umas 2, 3, até mais, às vezes, questões disso, né? Já viu? Exato. Não, total. E isso demanda do aluno a atenção em relação a 2 textos, geralmente de gêneros diferentes, com conteúdos diferentes. Às vezes, inclusive, colocam-se ali textos mais artísticos, né? Tipo uma letra de canção. Teve até uma questão muito polêmica que trouxe foram 2 textos e 2 músicas, 2 letras de canção ali foi do Gilberto Gil? Não, foi do Caetano Veloso. E aí a gente tem uma interpretação mais aprofundada, né? Então, ir com a segurança do domínio do tipo e gênero textual te leva também a uma segurança de ter que chegar lá na hora e, entre aspas, só interpretar, né? Então vai ser muito mais fácil. Outro conteúdo que também é muito frequente no Enem, que assim, gente, a gente pode esperar que vai ter questões e questões difíceis, é literatura. Galera, a literatura é um conteúdo que é cobrado no Enem sem muitos detalhes, então você não precisa de ser o melhor aluno de literatura da sua escola, por exemplo, ou do cursinho para conseguir acertar essa questão. Mas é interessante conhecer alguns termos que sempre aparecem ali nessas questões de literatura. A exemplo, expressividade, lirismo, eu lírico, são termos que vão aparecer na prova de linguagens, nas questões de literatura e que vão demandar o seu conhecimento prévio. E é bom também conhecer as escolas literárias que mais aparecem lá na prova do Enem. Modernismo, barroco,
romantismo, pré-modernismo, apesar de não ser uma escola, ser só uma fase. São as escolas em si, né, ou fases, que mais aparecem aí nas questões da prova de linguagens. Então, conhecendo bem esses conteúdos, você vai se deparar com um desses textos desses autores, dessas escolas, desse período, e vai conseguir interpretá-lo melhor. Sem contar também a literatura contemporânea, né, gente? Que cai muito no Enem Muito. e cada ano mais incidente. Obras aí da década de 70 em diante, poesias da poesia concreta, né, do concretismo, um Paulo Lemins, que costuma cair ali com bastante frequência. Então, saber disso facilita também para que você consiga estudar. Agora, por outro lado, existem escolas literárias que nunca caíram ou caem muito pouco, Muito tipo o trovadorismo, né? Nossa, simbolismo. simbolismo. São pouquíssimas as questões que já caíram, quando caíram, às vezes uma questão só Sim. em todas as edições do Enem. Significa que não é para estudar? Não. Estude, né? Saiba do que se trata, mas não se preocupe tanto, ou não gaste tanto neurônio nessas escolas literárias. Outra coisa que também cai lá na prova do Enem, muita gente não tem ciência, sabe? Não atina pra isso, é a educação física, gente. A gente vai chamar aqui de prática esportiva. E aí, essas questões geralmente trazem um texto relacionando saúde e sociabilidade, ou saúde e padrão estético contemporâneo também. São questões que, às vezes, até a sociologia acha que é dela. Exatamente. Tenta roubar a gente Tenta da prova de roubar. linguagens, não dá, né? E essas questões, elas são legais porque é claro que a interpretação também vai auxiliar, o conhecimento de mundo também vai auxiliar, mas tem um conceito que todo ano aparece lá na prova, que é o conceito ampliado de saúde da OMS, né? Esse conceito, ele já apareceu algumas vezes e aluno que é aluno da autoria sabe reconhecer a questão que cai, que traz isso, e consegue ter mais agilidade para poder resolver essas questões. Então, as práticas esportivas, elas vão vir tanto com esse conhecimento mais geral, né, e mais sociológico, vamos colocar assim, mas também pode vir de uma forma mais específica. Por exemplo, saber o conceito ampliado de saúde. Ou então ter conhecimentos mais específicos também atrelados à educação física. A galera que matava aula de educação física, gente, detesta essas questões. Por quê? É na aula de educação física que você aprende que no vôlei tem o saque, tem o bloqueio, tem o levantamento. E existem questões nem que cobram coisas específicas, né? Como essas. Tipo, no handball, esse movimento é conhecido como finta, né? Então, são conhecimentos esportivos que, se você matava as aulas de educação física, ficava no banheiro do colégio, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Então, sim, o Enem cobra elementos específicos sobre alguns esportes também. E se você não gostava de educação física na escola, mas tá aí no computador, tá com a mãozinha no mouse, já aproveita para poder compartilhar esse vídeo com a galera que também vai fazer o Enem. Não é porque você não gosta de movimentar o corpo que o dedo não pode ser movimentado. Então já clica aí e já envia pra galera que vai fazer o Enem esse ano também. Vamos continuar aqui com o conteúdo que é o português raiz, tá? Teoria do texto, coerência e coesão, função da linguagem. Eu acho que essas questões são questões que a gente precisa dominar. Porque, gente, pelo amor de Deus, vocês estudam isso desde os 10 anos de idade, com a tia Sônia lá no 6º ano, até o seu professor do 3º ano te ensinando. Tia Lurdinha. Então, não tem como. Você tem que saber identificar que aquele coesivo retoma tal palavra, ou saber ali de funções da linguagem que sempre aparece, função emotiva, função poética, metalinguagem, que o Enem é viciado. Então, são questões que sempre vão aparecer no Enem. A gente vai ter pelo menos uma questão de coerência e coesão e outra questão de função da linguagem. E é importante ressaltar aqui, né, Belon, que principalmente pensando em funções da linguagem, existem duas funções que se confundem muito. E eu tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo agora vai lá no Enem lembrar desse vídeo e vai lembrar da gente falando isso, que é a função poética e a função emotiva, né? A função emotiva diz respeito àquele texto que vai ter muito eu sendo colocado, o sentimentalismo, a percepção de mundo. E a função poética? Porque poesia faz isso também, né? Por que a gente não pode dizer que é a função poética que coloca esse eu, esse sentimento? Porque a função poética tem a ver com a estética do texto em si, com a linguagem que foi escolhida, as palavras, a métrica, as rimas. Então, quando a gente tiver um texto em que o predomínio seja a preocupação estética, a gente vai falar que a principal função da linguagem é a função poética. E, gente, cabe aqui um grande parêntese. As funções estão presentes na maioria de todos os textos, né? Então, a gente tem aqui que um poema pode ter, sim, função emotiva.
Mas ele também pode ter função poética. E o Enem geralmente quer saber de você qual é a função predominante. Aí você tem que ver onde que o autor gastou energia. Qual que foi a preocupação dele? Foi trazer esse tom estético à tona ou foi mais trazer a percepção, a experiência, as lembranças, as emoções do eu lírico? Então a gente não pode confundir. Sabe outra confusão que acontece? Qual? Função apelativa. Hum, Porque o povo pensa que toda propaganda, todo texto publicitário tem como função principal a apelativa. Só que uhum. nem sempre, né? Nem sempre. A função apelativa, conativa também, né, caso você conheça por esse nome, é aquela função que visa colocar o foco no interlocutor. Então, quer que o interlocutor faça alguma ação, aconselhe esse interlocutor. Tem uma propaganda antiga, Belão, que vai revelar a idade e trazer 3 fios de cabelo branco para nossa cabeça, que é a propaganda do batom. Você lembra dessa propaganda? Compre Compre batom. batom, compre batom. Ô, gente, essa propaganda ela é uma propaganda claramente conativa, porque Claramente. ela quer que alguém faça algo, né? Ela incita alguém a fazer algo. Só que hoje em dia as propagandas, elas são mais lifestyle. E eu vou dar um exemplo de uma propaganda que é tipo clássica, que é propaganda de absorvente, gente. Como que é uma propaganda de absorvente? Tem uma mulher Geralmente vestida de de branco. vestido, Aham, porque vestido branco. absorvente e vestido não combina. Aí quando o Não. absorvente presta, você Uhum, consegue até sair de vestido, né? Um vestido exatamente. leve, solto, Branquinho, e aí ela tá homo andando. multiação agiu Isso. ali. Ela tá andando livremente, os cabelos ao vento, Exato, mostrando aí que aquele produto é muito bom, né? exatamente. Mostrando uma preocupação estética também por trás disso. Com a propaganda. Propagandas também de perfume acontece muito isso. Nossa, Você tá sempre sim. numa praia, numa duna, É, e aí vem uma mulher linda, maravilhosa, com um oásis aqui do lado, e aí tá aquela situação paradisíaca que elas colocam um perfume, aí sai aquelas gotículas de perfume, né? é E isso. ela fala, já adoro. É, exatamente, Uma exatamente. preocupação estética enorme. Então, não necessariamente uma propaganda vai ficar assim, compre, venha adquirir, Uhum. tenha. Porque se tiver, aí a gente vai ter a função conativa. Mas se for uma preocupação muito de demonstrar esse lifestyle, essa mulher bonita, a beleza de usar um perfume ou um absorvente, a parte estética vai chamar mais atenção. E aí a função poética é predominante. Com certeza. Então, muito cuidado. Eu tenho certeza, Belão, quem tá assistindo esse vídeo agora vai lembrar disso no Enem e vai acertar uma questão por causa desse vídeo. Inclusive, gente, se esse vídeo tá sendo útil pra vocês, não deixem de deixar o like aqui novamente, tá? Então, a gente pede pra vocês isso pra saber se realmente vocês estão curtindo. Dando sequência aqui, o próximo conteúdo, gente, que o Enem cobra. E não cobra, só cobra. Cobra de uma forma muito incisiva, séria e difícil, é manifestação artística. Nossa. Deixa eu dar uma respirada. Peraí, vamos lá. Ó, a gente aprende artes na escola, né? É um conteúdo básico ali, tem sido retirado com a nova BNCC, mas é um conteúdo que, geralmente, quando a gente tem artes na escola, é aquele horário meio que livre. Que você vai fazer uma pintura, uma escultura e aprende-se muito pouco sobre a história da arte, de fato. Só que o Enem gosta da história da arte. Sim, as escolas artísticas que são diferentes das escolas literárias. É claro que algumas coincidem ali em si, de haver tanto na literatura quanto nas artes visuais esse período. Mas a gente tem várias escolas artísticas que são só das artes visuais, praticamente. E o Enem cobra, né? Exato. Vanguardas europeias. Uhum. Cobra também arte contemporânea, né? Aquelas artes que tem a ver mais com instalações e com performances. Depois procura aí, Marina Abramovic. Gente, essa mulher, ela é a deusa da performance, né? É um modelo artístico que a gente tem na contemporaneidade. Já caíram 3 questões só sobre essa artista nos últimos Enems. Então, essa manifestação artística que é cobrada, ela vai demandar um conhecimento prévio, que aí sim, gente, eu acho que tudo que a gente tá falando aqui com vocês agora, vocês têm que estudar linguagens pro Enem, manifestação artística deixa isso escancarado, porque não dá pra fazer só por interpretação de texto, é necessário ter um conhecimento prévio sobre o assunto, tá? Então, saber um pouco mais sobre a história da arte, sobre escolas artísticas, sobre quais são os principais representantes de cada uma delas, principalmente das vanguardas, né? Saber, por exemplo, Salvador Dalí pinta qual tipo de quadro, Picasso pinta qual tipo de quadro, saber qual que é, né, a manifestação e qual que é a vanguarda atrelada a cada artista vai te auxiliar e muito na resolução dessas questões. Temos também tecnologias, hein? Questões aí que
pedem para você analisar a influência da tecnologia na sociedade, como que a gente mudou os nossos comportamentos, como que as transações econômicas também foram modificadas. Sempre tem pelo menos umas 3 questões disso na prova? Com certeza. E são questões que vão depender de um conhecimento de mundo, mas muito cuidado, gente, para que o conhecimento de mundo não interfira na leitura do texto motivador daquela questão. Porque às vezes, eu sei que a tecnologia ela dificulta muito a interação entre pessoas X e Y. E o texto está falando sobre a importância da tecnologia para crianças. Então, tomem cuidado com esses distratores de extrapolação, né? O distrator de interpretação indevida que a gente chama por aqui, porque na leitura, às vezes, você se deixa levar por esse conhecimento prévio que vai afetar a sua questão. E o Enem é sacana, né? Ele sabe que você vai ir além do texto, que você vai trazer esse conhecimento prévio, vai lá e bota na alternativa errada, justamente para pegar os bobos. Exatamente. Então, muita atenção na leitura. E pra gente finalizar, não menos importante ela, que tem uma galera que fala que não cai no Enem, que não aparece no Enem, gramática. Ó, não aparece como a gente estuda, tá? Tipo, oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, não, não não cai dessa aparece. forma, graças a Deus. Mas cai adequação linguística, cai variação linguística também. Então, é muito importante que a gente conheça esses conteúdos, adequação, variação e também formação de palavras. Gente, muito comum, tá? Tem uma questão do Enem, inclusive a gente fez uma live nossa que fala sobre a palavra mamadeirar, que é uma junção de amamentar com mamadeira. É uma questão que fala, inclusive, sobre mães que têm o HIV, né? Mães soropositivas, que não podem amamentar os seus filhos pelo risco de contaminação. E aí, se tem aquela questão ali, e aí uma das alternativas é a composição por justaposição de palavras, e outra alternativa traz neologismo, que são 2 conteúdos gramaticais. Sim. Então, você não precisa ser um expert em gramática, mas você precisa dominar os conteúdos básicos para mandar bem nessas questões que vão estar lá. Os conceitos são muito importantes. O que é uma linguagem formal, informal, o que é uma variedade padrão, variedade popular. Então, saber esses conceitos é extremamente importante para as questões de gramática. São questões mais conteudistas, mas não rodapé de gramática mesmo. São questões mais de conceitos importantes da linguagem. Exatamente. E, gente, assim, falei que graças a Deus não cai para os alunos, porque eu, particularmente, amo gramática, tenho loucura com gramática, é a área que eu mais gosto. E você, Belão, dos conteúdos de linguagens, o que você mais gosta? Eu prefiro literatura. É. É difícil, gente. Mas tudo bem, né? Acho que cada um vai ter aí uma preferência. Igual tem a galera que curte química orgânica, química inorgânica, Deus me livre. física, sei lá, mecânica, Nossa física Senhora. elétrica. A gente ainda tem também essas divergências por aqui. E a gente ainda tem traumas também da escola. Sim, bastante. Só de você falar esses traumas. nomes, pelo amor de Deus. Até arrepia aqui, né? E você, gente, dos 7 conteúdos de linguagens, qual conteúdo você mais gosta, com qual você mais se identifica? Manda aqui nos comentários pra gente. E a gente vai ficando por aqui, mas você também fique por aqui. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. Um beijo e até a próxima, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.